Enquanto o mundo esperava que o presidente americano Trump domasse o dragão chinês, aconteceu algo inesperado pela primeira vez. Trump em Pequim, mas não como líder do mundo, e sim como alguém que busca apenas uma saída para esse aperto em que se encontra hoje. Então, hoje neste episódio, vamos revelar como a China recebeu o presidente americano de igual para igual e como impôs a ele 4 linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. E mais perigoso do que isso, como o Irã aproveitou a presença de Trump na China para virar a mesa contra ele no Estreito de Hormuz com um único golpe. Tudo isso teremos hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este nosso encontro renovado, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades deste conflito global que a região do Oriente Médio está vivenciando entre o Irã e a Aliança Epstein. Hoje, prezados telespectadores, todas as atenções estão voltadas, é claro, para esta visita que o presidente americano, Trump, está fazendo à China, depois de muitos meses de espera, depois também de várias semanas de adiamento e assim por diante. Por causa desta guerra, Trump chegou à China acompanhado de uma grande delegação americana composta por políticos e economistas. E a China, é claro, preparou para ele uma recepção calorosa e respeitosa. Mas, como era esperado, a recepção teve um caráter, ou foi baseada no princípio de igualdade entre as partes, porque a China realmente mostrou nessa recepção que se esse convidado representa um igual. O país mais forte do mundo, então o outro lado, ou seja, a China, também se tornou, de certa forma, o país mais forte do mundo. O presidente chinês Xi Jinping teve conversas com Trump em um tom firme e muito forte. Apesar de, se olharmos superficialmente, se analisarmos essas imagens, o encontro e as conversas, veremos que o presidente chinês talvez pareça calmo e simpático, e assim por diante, mas ele usava com Trump um tom muito decisivo. Sim, e ele afirmou que a questão de Taiwan é o assunto mais importante para a China e para essas relações entre Estados Unidos e China. Mais do que isso, a China alertou Trump de que não lidar corretamente com essa questão levaria a uma situação muito perigosa. E os dois países podem escorregar para um confronto direto, ou seja, para uma guerra direta entre as duas partes, entre os Estados Unidos e a China, porque essas conversas abordaram um cenário de confronto direto. A Grécia Antiga. O presidente chinês falou sobre uma armadilha chamada a famosa armadilha de Tucídides. Quando uma potência emergente ameaça uma potência global dominante, isso marca o início de uma guerra. Uma questão específica. Ou seja, é inevitável, está claro. Está claro que o presidente chinês quis, desde o início, definir os pontos centrais desta visita ou desta recepção. Até a embaixada chinesa nos Estados Unidos já havia definido, antes desse encontro, 4 linhas vermelhas. Disseram que não podem ser ultrapassadas. Para a China, são questões sobre as quais o país não pode ceder de forma alguma. E esses 4 temas estavam definidos. Primeiro, a ilha de Taiwan, é claro, que é considerada território chinês. Segundo, a questão da democracia e dos direitos humanos dentro da China. Ou seja, a China afirma que os Estados Unidos não podem usar ou explorar essa questão, a questão da democracia e dos direitos humanos e assim por diante, para pressionar a China e a liderança chinesa. O terceiro ponto também é o sistema político na China, que, segundo a China, foi escolhido pelo próprio povo. Portanto, nem os Estados Unidos, nem qualquer outro país tem o direito de impor um determinado sistema político à China e ao povo chinês. O quarto ponto é o direito da China ao desenvolvimento, ou seja, esse incrível avanço industrial e comercial que a China está experimentando hoje. A China afirma que os Estados Unidos não têm o direito de restringir o desenvolvimento chinês com sanções como essas, sanções impostas unilateralmente pelos Estados Unidos. Portanto, são 4 questões ou 4 linhas vermelhas que a China diz que nunca vai abrir mão.
Assim, a China definiu os pontos centrais de sua agenda. Em seguida, pediu a Trump que esclarecesse a posição dos Estados Unidos em relação a essas 4 questões. Pediu a Trump que a posição americana sobre essas questões não permanecesse estrategicamente ambígua, ou seja, que as coisas fossem esclarecidas hoje. Está claro que a China, de fato, começou a aproveitar essa humilhante derrota sofrida por Trump na guerra com o Irã, aproveitando essa oportunidade que surge com a vinda de Trump à China desta vez. E ele está fraco, derrotado estrategicamente. Ou seja, ele está afundado nesse pântano iraniano, a tal ponto que os Estados Unidos divulgaram hoje um comunicado dizendo que China e Estados Unidos concordaram com a necessidade de manter o Estreito de Hormuz aberto para garantir o livre fluxo de energia. Ou seja, a ponto de os primeiros resultados dessa visita indicarem isso. Isso sugere que Trump está praticamente disposto a atender quase todas as exigências da China e a não ultrapassar essas 4 linhas vermelhas definidas pela China, e assim por diante. O curioso, caros telespectadores, é que essa declaração americana foi completamente diferente da declaração chinesa. A declaração americana afirmou que o presidente chinês deixou claro que a China é contra a militarização do Estreito de Hormuz e contra qualquer tentativa de impor taxas sobre os navios que queiram passar pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, por parte do Irã, e até mais do que isso. A declaração americana mencionou que a China demonstrou grande interesse em comprar petróleo dos Estados Unidos para reduzir a dependência do petróleo iraniano e do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. Então, a China está dizendo isso ou a China está concordando com os Estados Unidos? Por exemplo, o fato de o Irã não possuir armas nucleares, como também foi mencionado nessa declaração, é algo muito normal, considerando que essas são potências nucleares. Ou seja, não importa quem seja seu aliado na região, ela não pode aceitar que esse aliado também possua armas nucleares como ela, que tenha armas de dissuasão como ela. Ou seja, ela quer que esse tipo de armamento esteja exclusivamente em suas mãos. Isso é algo que hoje em dia já é compreendido por todos. Mas o fato de a China dizer que é contra a decisão do Irã de impor taxas sobre os navios no Estreito de Hormuz, ou dizer que vai comprar petróleo americano em vez do petróleo iraniano, isso é muito perigoso. Ou seja, está ajudando os Estados Unidos a cercar economicamente o Irã, o que é algo estranho. Na verdade, o mais estranho é que essa declaração chinesa foi diferente da declaração americana. Não mencionou esses pontos de forma alguma. A declaração chinesa não fez referência ao Estreito de Hormuz em nenhum momento. Ela se limitou a dizer que os Estados Unidos e a China discutiram a situação no Oriente Médio. Só isso. O que também foi estranho, caros telespectadores, é que no momento em que Donald Trump chegou à China, o Irã começou a permitir que navios chineses passassem pelo Estreito de Hormuz. O Irã disse que essa decisão foi tomada a pedido da China, após uma conversa com o ministro das Relações Exteriores chinês, e com base em negociações, ou seja, entre a China e o Irã. Ou seja, eles estão dizendo ou tentando dizer que a decisão não tem relação com essas conversas que estão acontecendo agora entre Donald Trump e o presidente chinês. Mas, na verdade, vemos que a decisão está relacionada a essa visita, está relacionada ao que pode ser acordado nessa visita. E vou explicar para vocês por que eu digo isso. O petróleo que a China compra do Oriente Médio, que deveria passar pelo Estreito de Hormuz, não é só o petróleo iraniano. O petróleo iraniano, podemos dizer, é apenas uma pequena parte desse petróleo. Ou seja, aqui estamos falando de quantidades maiores, que vêm da Arábia Saudita, do Iraque, do Kuwait e assim por diante. O petróleo ele não podia passar pelo Estreito de Hormuz por causa desse bloqueio iraniano. O único petróleo que era permitido ir para a China era o petróleo iraniano. Então, a China realmente foi prejudicada nesse aspecto, porque é um grande país industrial, tem uma população muito grande e precisa de quantidades enormes de petróleo. E a China pedia ao Irã para deixar os navios chineses passarem, mas o Irã sempre respondia que isso não era possível, considerando que esses navios chineses transportavam petróleo.
Quer dizer, o petróleo vem de países hostis ao Irã, que participam dessa agressão contra o Irã, apesar de a China ser realmente aliada do Irã. E a China conhece muito bem esses planos americanos e sabe como eles planejam cercá-la por todos os lados e como planejam enfraquecer esses países. Estratégia: um país que tem relações fortes com a China. Quer dizer, apesar de tudo isso, a China também é contra esse bloqueio do Estreito de Hormuz, porque isso a afeta no setor energético e, consequentemente, no setor industrial. Por isso, Trump aproveitou a oportunidade para se aproximar da China desse lado, oferecendo a ela esse petróleo americano para compensar o petróleo vindo de outros países. O Irã, claro, provavelmente sabia muito bem o que iria acontecer, ou seja, percebeu esse jogo. Então, no mesmo dia, tomou a decisão de permitir que navios chineses passassem pelo Estreito de Hormuz. É como se estivesse enviando uma mensagem para Trump sobre a conversa de vender petróleo americano. E essa declaração que saiu dos Estados Unidos ou da Casa Branca sobre essa visita vai continuar sendo apenas uma declaração. Quer dizer, podemos dizer que é uma declaração no vácuo, mera conversa de que a China não precisa, ou seja, de jeito nenhum. Então, o jogo na verdade é muito complicado. É realmente como um jogo de xadrez, e o Irã agora, com esse passo, talvez realmente tenha frustrado o Trump também. Aconteceram coisas estranhas hoje ao mesmo tempo em que ocorreu esse desdobramento. Hoje, o Irã apreendeu um navio de carga americano. Embora ele estivesse navegando fora do Estreito de Hormuz, não entrou no Estreito de Hormuz, ou seja, estava em frente ao porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, e isso ocorreu nas águas territoriais dos Emirados. Atenção a esse ponto importante. Isso realmente confirma que o Irã agora está impondo um bloqueio naval aos Emirados Árabes Unidos e realmente controla a situação na região. De acordo com o mapa que a Guarda Revolucionária publicou anteriormente e que mostramos em um dos episódios anteriores, que indicava, ou seja, a área que o Irã fecha e impede a passagem de navios sem permissão iraniana. Além disso, hoje também houve o naufrágio de um navio cargueiro que navegava sob bandeira indiana após um ataque surpresa enquanto estava no Golfo de Omã, também fora do Estreito de Hormuz. Ela estava exatamente na costa de Omã e seguia da Somália em direção aos Emirados Árabes Unidos. Se não fosse a intervenção da Guarda Costeira de Omã, a tripulação deste navio, composta por 14 pessoas, teria sido perdida de verdade. Ao mesmo tempo, vemos que o Irã tomou uma decisão completamente diferente. Disse que, a partir de hoje, não será permitido o trânsito de armas americanas pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, os países da região, exceto a Arábia Saudita, que tem acesso ao Mar Vermelho, os outros países da região, que, claro, têm contratos de armas com os Estados Unidos. E, supostamente, eles receberiam essas armas nesses próximos períodos, mas não vão receber porque não será permitido que passem pelo Estreito de Hormuz. Então, tudo isso foram desenvolvimentos muito rápidos, todos vêm em seu contexto, ou seja, tudo isso acontece para alcançar os objetivos e interesses de um único país, ou seja, o maior beneficiado de todos esses acontecimentos não é o Irã, nem os Estados Unidos, nem Israel, nem nenhum país da região, de jeito nenhum. O maior beneficiado é a China, que hoje recebe Trump, porque agora, primeiro, a China começou a pegar tudo o que quer dos Estados Unidos. De acordo com o que recebemos, ou seja, dos resultados iniciais sobre essa visita que Trump está fazendo, há uma grande vitória para a China. Ou seja, ela está conseguindo, talvez consiga, coisas que nunca sonhou antes. Em segundo lugar, é o único país agora que começou a fazer alguns de seus navios passarem pelo Estreito de Hormuz e a se beneficiar do petróleo da região. O terceiro ponto também é que ela é o único país que vai aumentar as vendas de armas para os países do Golfo. As armas americanas não chegarão aos países do Golfo, e a China certamente vai compensar isso com acordos de armas com os países da região. Portanto, esse conflito significa que quanto mais ele durar, mais a influência da China vai se fortalecer. A China é a maior beneficiada de tudo o que está acontecendo hoje. E esses desenvolvimentos, de fato, foram o que mudou a equação hoje.
que apenas alguns minutos depois da divulgação do comunicado americano, no qual os Estados Unidos dizem que a China vai comprar petróleo deles em vez do Irã, veio a resposta iraniana. E também a resposta iraniana que aconteceu hoje com esses eventos no Estreito de Hormuz, sobre os quais falamos, o Estreito. Até a China havia declarado que continuaria comprando petróleo do Irã. Então as ações do Irã mudaram a equação em poucos minutos. Ou seja, conseguiu virar o jogo contra Donald Trump, mesmo estando no coração de Pequim e do Irã. Hoje, está claro, de acordo com as declarações dos empresários e autoridades iranianas, que o Irã permitiu que navios chineses passassem pelo Estreito de Hormuz, mas sempre, como de costume, sob as condições iranianas. Primeiro dizem que algumas dessas embarcações, não todas, ao que tudo indica, permitiu a passagem dos navios chineses, que transportam petróleo saudita ou petróleo iraquiano, por exemplo, enquanto não permitirão, ou seja, para aquelas que transportam petróleo dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, do Kuwait e assim por diante. Esse é um dado muito importante. Ou seja, permite que o Irã continue impondo esse bloqueio ao Estreito de Hormuz e impondo esse cerco marítimo a esses países, ou seja, continue usando essa carta, a carta do Estreito de Hormuz. Enquanto, por exemplo, se falarmos sobre o Iraque, é um país amigo do Irã, sua relação é equilibrada e a exportação de petróleo iraquiano para a China não afetará o Irã, nem essa situação que o Irã impõe na região. E no Estreito de Hormuz, se falarmos também sobre a Arábia Saudita, vemos que a relação entre a Arábia Saudita e o Irã talvez esteja começando a caminhar para uma aproximação histórica e sem precedentes. E já falamos sobre isso anteriormente. Houve isso. Ou seja, isso confirma que a Arábia Saudita está totalmente convencida de que não há sentido em confrontar o Irã e que é necessário ganhar o apoio do Irã. Em vez de declarar hostilidade ao Irã, é preciso conquistar o Irã. É preciso fazer desse país, o Irã, um novo parceiro de segurança para a Arábia Saudita. Hoje, há notícias muito fortes vindas de fontes diplomáticas. O que dizem? Dizem que a Arábia Saudita está agora considerando um plano para assinar um acordo de não agressão com quem? Com o Irã? Ou seja, claro que não será um acordo de aliança, não será um grande acordo de parceria com o Irã ou uma parceria estratégica com o Irã, mas será um acordo de não agressão. E a existência desse acordo com o Irã fará com que a Arábia Saudita dissipe esses receios em relação ao Irã e fará com que ela não precise dos Estados Unidos. Ou seja, definitivamente desse lado é isso e, portanto, será um ponto que será superado. Isso é exatamente o que o Irã quer, isso é exatamente o que o Irã sempre falou, dizendo que a segurança na região deve ser formada sem nenhum ator estrangeiro. Então há indícios que confirmam que existem desafios. E essa aproximação entre a Arábia Saudita e o Irã, essa aproximação está prestes a acontecer e assim o Irã pode talvez permitir que o petróleo saudita seja exportado para a China. E aqui, claro, não podemos esquecer que a reconciliação que houve entre o Irã e a Arábia Saudita anteriormente foi mediada pela China. Então as coisas estão relativamente próximas. Outra coisa também é que quando o Irã disse que permitiria que alguns navios chineses passassem pelo Estreito de Hormuz, isso também aconteceu depois de quê? Depois de quê? Claro, após o pagamento das taxas de passagem. Ou seja, o Irã não fez concessão nenhuma. A situação continua a mesma no Estreito de Hormuz. O que eles fizeram? Eles apenas usaram uma estratégia específica para virar o jogo contra Trump e quebrar qualquer acordo petrolífero entre a China e os Estados Unidos. Na verdade, o Irã está cedendo e agindo com muita inteligência nesse conflito. Eles sabem exatamente quais são suas capacidades, sabem o que o adversário tem, o que o adversário almeja e agem de acordo com passos e planos, exatamente como em um jogo de xadrez. E é por isso que ele ainda está alcançando essas vitórias políticas e militares hoje. Isso foi um dia depois do início da visita de Trump à China. Resta apenas esperar para ver como as coisas vão se desenvolver, quais serão os resultados finais dessa visita nas próximas horas e, mais precisamente, amanhã. Portanto, voltaremos a falar sobre isso, se Deus quiser.
Não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de like. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!